aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. O Senhor me deu esta mensagem esses dias. Amém? O Senhor me deu essa mensagem esses dias. Aleluia. E eu estava observando, né? Aleluia. Cada semana tem pessoas dizendo para mim que está abandonando o Evangelho. Amém? A semana passada foi 2. Amém? E essa semana até agora foi 1. Amém? Então o Senhor me deu este texto sagrado esses dias para me estar ministrando, encorajando a igreja, aleluia, para nós se revestir com a armadura de Deus. Amém? Quem achou, diga amém. O tema vocês já sabem, né? A armadura de Deus. Lemos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Revesti-vos com toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade deste mal, contra o príncipe das trevas deste século. Amém? Contra a sorte espiritual da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Diga assim comigo: havendo tudo, ficai firmes. Diga assim: Senhor meu Deus, fala conosco nessa noite, através da tua palavra. Senhor, eu recebo a tua palavra
Fala, Senhor, na direção do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja senta-se e bate as palmas para Jesus. Glória a Deus. O que um soldado precisa para ir para uma batalha? Precisa de armadura. Uma armadura terrena. Uma arma terrena. Assim são nós, servos de Deus. Precisamos revestir-nos com toda a armadura de Deus. Paulo, ele não só diz 7 ferramentas espirituais para lutar contra o inimigo. Nós percebemos no texto sagrado, no versos 18 do capítulo 6 de aos Efésios, Paulo dizendo, orando todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando, aleluia, com toda perseverança e súplica com todos os santos. Se nós não se revestirmos com a armadura de Deus, como nós vamos resistir às astúcias do diabo nos dias maus? O texto sagrado diz que revestimos com toda a armadura de Deus. Quando nós olhamos este texto sagrado, Paulo adverte a igreja aos Efésios, a igreja de Éfeso. Certamente naquela época, alguns historiadores trazem para nós que a igreja estava vivendo um declínio espiritual, a igreja estava se apostatando na fé como muitos hoje, a igreja não tinha mais uma perseverança, a igreja não tinha mais uma vida de comunhão com Deus, e Paulo vai na igreja de Efésios e chega, aleluia, adverte a igreja e ensina a igreja como vencer essa astuta cilada do inimigo nos dias maus. Eu estava dizendo para vocês que uma pessoa mudou totalmente nas redes sociais. Eu cheguei para esta pessoa e disse, o que aconteceu, minha irmã, com o seu lastimo ao qual a irmã está lastimando lá nas redes sociais? Glória a Jesus, aleluia. Ela disse, pastor, me chamou de pastor. Eu não suportei mais a perseguição dentro da igreja. Meu Deus do céu, Jesus. Pastor, o errado é o certo. Infelizmente nós vivemos em um mundo decaído, aonde a polarização são totalmente ao inverso do verso, aonde o mal tem prevalecido, como nos dias de Abacuque enxergava a perversidade, a justiça se afrouxando e a lei era pervertida e o justo levando vantagem em cima do injusto, e Deus só estava de longe, não dizia e não fazia nada. Se calou durante aquele intervalo que Abacuque direcionava a palavra a Deus. E nós estamos vivendo neste dia mau que a igreja não sente mais força para orar, a igreja não sente mais força para estudar a palavra. Muitos não têm jejuado, muitos não têm frequentado as orações da igreja, muitos não têm frequentado o culto da palavra, que qual Paulo diz também que a espada representa a palavra de Deus para lutar contra as astutas ciladas do inimigo neste dia mau, ao qual nós temos que estar revestidos com a armadura de Deus. Agora, se nós entramos naquela escassez, eu tenho que consertar minha casa, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter uma moto, e fica só pensando em coisa terrena. Glória a Deus, aleluia. Como que nós vamos vencer as astutas ciladas do inimigo? E eu quero deixar um lembrete para você dentro desse diálogo desta irmã. Glória a Deus, aleluia.
que é triste o que tem acontecido hoje dentro da igreja de Deus. Nós estamos em campanha. Não, a pregação também tem que ser um ensinamento. Glória a Deus, glória a Jesus. Nós sabemos que milagre físico acontece, bênção acontece, isso é consequência do que nós pregamos, mas o foco não é esse. Glória a Deus, Deus. O foco é salvação de almas. Verdade, Deus. Glória a Jesus. Enquanto muitos ficam em campanha de prosperidade, vivendo como Moisés, com o véu sobre o rosto, que eu disse para vocês, esquece do corrigimento das cartas paulinas, que é corrigimento e ensinamento para a igreja de Deus. Glória a Deus, aleluia. E eu comecei a me especializar nas cartas de Paulo. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aí começa aqueles pregadores sensacionalistas, eloquentes, aleluia, ensinando o povo, aleluia, a se enriquecer, aleluia, a sensacionar, a ser, aleluia, aquele povo que não deveria ser, porque nós temos que ser um povo eleito, escolhido de Deus, uma pessoa diferenciada. Você não precisa gritar em pregação, você não precisa tentar sensacionar, porque quem tem a unção, quem tem a diferença, ele é diferenciado até no modo de falar. Ele não precisa nem aparecer para você, se você tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai testificar pela voz daquele servo de Deus, daquela serva de Deus. Então não precisa tentar me sensacionar ou gritar, me enlouquecer, se estribuchar, espumar pela boca, porque quem tem a unção, ele não necessita nada disso, ele é diferenciado nas suas atitudes e nas suas palavras. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Maravilhoso Deus. É muito triste eu dizer, a irmã saiu da igreja, foi para o candomblé e falou, agora aquela pessoa que me fez aquele mal vai ver, e vocês acham que não pega não? Macumba não pega nem crente, um monte de crente desconcertado. Um monte de crente preocupado com a vida do irmão, esquecendo da sua própria vida, e quando ele tem tempo para se preocupar com a vida do outro, ele esquece da dele. E quando você foca no outro, você esquece de si mesmo. Você está sendo escravo de si mesmo em todos os sentidos colocados da palavra, seja no sentido espiritualmente dizendo, e seja no sentido humanamente dizendo, está sendo escravo de si, e o terceiro escravo ainda, escravo de Satanás. Porque a Bíblia diz que aquele que pratica o pecado, ele é escravo do pecado. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. E ela foi para se vingar. Vocês acham que não vai pegar? Não, vai pegar bonitinho, que se vire para lá e aprenda. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu entendi, ela não disse para mim. Deus me deu o discernimento na hora. E ela falou hoje, eu vou me vingar daquela pessoa. Quero ver se Deus na vida dela, providência. Misericórdia, Jesus. E Deus permite, sabe por causa de quê? Aquele que feriu com ferro será ferido. Um monte de crente, aleluia, dentro da igreja, está igual aquele discípulo de Jesus no caminho, perdido no caminho. Glória a Deus, aleluia. Mas se nós estivermos ligados na palavra de Deus, se nós estivermos dentro da armadura de Deus, que a armadura de Deus traz o seu significado para nós, aleluia, fortalecimento espiritual na vida do servo de Deus. Diga comigo, fortalecimento espiritual na vida do servo ou de uma serva de Deus. Como nós podemos ter a armadura de Deus se não fazemos por onde termos essa armadura? Glória a Deus, aleluia. Como que nós podemos resistir o dia mal que nós estamos lutando com o príncipe desta treva, deste século, mas sim contra o seu irmão, contra a sua irmã,
pessoa, mas sim contra o principado e dominadores do mal. A igreja pode bater as palmas para Jesus. E ele diz, a primeira peça da armadura espiritual: estai, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade. A verdade é que a palavra de Deus. Jesus também era uma verdade em pessoas, que ele identifica para os seus discípulos. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, que te coloca na vida. Não é a vida aqui, mas é a vida ao qual nosso Pai prometeu. E nós precisamos cingir os nossos lombos, vestir, aleluia, com a verdade que é a palavra de Deus. E a segunda armadura espiritual que eu posso comentar para vocês também, aleluia, com vestida com a couraça da justiça. O que seria a couraça da justiça? Se você tiver com a couraça da justiça, que tem o seu significado, é a proteção do seu coração para os dias maus. Porque Jeremias diz em capítulo 17, versículo 9, que enganoso é o nosso coração, por isso que nós temos que estar vestido com a couraça da justiça, porque o nosso coração, ele é capaz de nos enganar a nós mesmos. E nós precisamos lutar contra este mal, nós precisamos lutar contra esse inimigo, aleluia, ao qual que muitas vezes praticamos o que não queremos, mas praticamos ao qual porque o mal está dentro de nós. O próprio Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 19, ele diz: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, este faço. E por isso nós temos que estar vestidos com a couraça da justiça, para revestirmos com a armadura de Deus nesses dias. A igreja pode glorificar e bater as palmas para Jesus. E calçando os pés na preparação do evangelho de paz. Aleluia, Deus, tu és fiel e poderoso. Na antiguidade, quando Paulo diz calçando os pés na preparação do evangelho de paz, perceba que quando aquele, eu já estou acabando já, igreja, fica tranquilo que eu já estou terminando. Perceba que quando aquele filho pródigo, quando ele deixou a casa do pai, ele foi para um lugar longínquo. E quando ele resolve voltar para a casa do pai, perceba que quando o pai, ele tem um encontro com o pai avista de longe e disse: filho, aleluia, primeiro coloque o anel, que era a nova aliança que ele estava tendo com Deus, porque tinha quebrado. E segundo, perceba no texto lá na passagem do filho próprio, que ele diz: calça o chinelo, ou seja, os seus pés. Cinja-se o chinelo dos seus pés, que é a preparação do evangelho. O evangelho estava entrando na vida daquele filho que tinha se afastado da casa do pai. E naquela época, meus irmãos, todas as pessoas que se sentiam descalço, se sentiam escravo de si mesmo, escravo de Satanás, escravo de seus próprios prazeres. Por isso, nesse texto sagrado, Paulo diz: calçando os pés da preparação do evangelho de paz, e tomando sobre tudo, agora vem o escudo, que é a fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem muitas pessoas aí, né, que começam a estudar a palavra e quer diploma para o reino espiritual. Glória a Deus. Aleluia.
vamos dizer, quer dar carteirada no outro. Eu tenho curso eclesiástico, eu sou pastor. Eu sou pastora, eu sou apóstola. Inventaram até isso, apóstola. Amém? Aleluia. Na língua portuguesa nem existe apóstola. Existe apóstolo. Amém? E quando você olha o texto sagrado, a Bíblia mesmo vai se interpretando por ela mesma. Ó. Verso 16: tomando sobretudo o escudo, que tem o seu significado na frente, a fé, ao qual podereis apagar todos o quê? Os dardos inflamados do inimigo. O que seria os dardos inflamados do inimigo? São as cargas negativas. Eu não vou na igreja, não. Eu vou olhar aquele negão, aquela negona, aquela velha, ou aquele velho, etc. Eu vou lá nada. Eu vou lá nada. Eu não vou conseguir aquele emprego. Eu não vou conseguir aquele objetivo. Isso são as setas malignas. São as cargas negativas. São os dardos inflamados do inimigo. E por isso que vocês têm que estar revestidos com toda a armadura de Deus, para que possam resistir. E se você estiver vestido com ela, você vai resistir nos dias maus da sua vida. Que tem o seu escudo, a fé, ao qual poderei apagar todos os dardos inflamados do inimigo. E a última ferramenta espiritual que Paulo diz também: tomai também o capacete. O que seria o capacete? Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. O piloto, ele está na moto. O que ele precisa usar? O capacete. O capacete faz o que? Protege. Glória a Deus. Aleluia. E o capacete aqui que a Bíblia diz é o capacete o quê? Da salvação. Glória a Deus, aleluia. Em Apocalipse também diz que guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Essa coroa é a salvação. Tudo indica que mesmo depois de eu ter aceitado Jesus, eu tenho que lutar por ela. E Paulo também diz, tomando também o capacete da salvação, e diz agora que é a espada que representa o Espírito de Deus para expulsar toda obra maligna do inimigo. Está revestida com a armadura de Deus. Se a igreja não estiver revestida com a armadura de Deus, como nós podemos resistir os dardos inflamados do inimigo? Como nós podemos suportar, aleluia, os dias maus desta vida que o Senhor disse, aleluia, que dia difícil virão sobre a terra. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, aleluia, quando o apóstolo João recebe, envia aquela carta à igreja de Filadélfia, ele diz, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação que ali sobre o mundo. E você precisa estar revestido com a armadura de Deus, que é a palavra também de Deus, para suportar o dia mau dessa terra. Eu estava dizendo para a irmã Osana, é a prova, ela disse para mim, é a prova. Quem procura ser fiel aqui na terra, ao contrário, é mentira que ele vai ter vida melhor, ele vai ter vida pior. Os que procuram ser fiel aqui nesta terra, ele vai ter vida pior. Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Se você for olhar para a Bíblia, quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles chegaram para o cativo de Babilônia, eles chegaram jovens, meninos. Mas o rei Nabucodonosor identificou aquele sucessor do rei Nabucodonosor, chamado Arioque. Ele disse, ó rei, há 4 jovens que o Senhor trouxe do cativo de Judá, que eles têm a diferença de todo aquele povo que o Senhor trouxe. glória a Deus. Por isso que eu digo para vocês, não precisa vocês ficar atentos com o pregador que grita. Aquilo ali para mim nunca quis dizer nada. Glória a Deus.
Porque Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel não mostrou nada, foi identificado só no olhar. Ó rei, há 4 jovens que o Senhor trouxe do cativo de Judá, que eles são diferentes do outro, rei. Depois, quando começa a enxergar Daniel, ele começa a dizer: ele tem um espírito de excelência, que ele tem a sabedoria que nós não temos, rei. Eles são diferentes. A igreja de Deus, ela tem que ser diferente, para quando entrar alguém cego espiritual, não sai cego. Quando entrar doente físico ou espiritual, ele não saia doente, porque a igreja de Deus, ela tem que ser uma igreja de Filadélfia, que achaste de pouca força, mas não negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Você não precisa ser sensacional. Aleluia. Você não precisa se aparecer. Glória a Deus. O Espírito de Deus vai identificar: aquele ali é um servo de Deus, aquela ali é uma serva de Deus. Ele tem um espírito diferente. Glória Glória a Deus. Glória, glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quem entendeu, diga amém. Aleluia, Deus. Amém, E Jesus. para ter esse espírito diferente, a 7 armadura de Deus, no verso 18, para nós encerrar, Paulo diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. O que seria uma oração com súplica? Uma oração interminável, que a própria Bíblia se interpreta. Quer ver? Orando todo o tempo, com oração e súplica, no Espírito, que o é maiúsculo, que é o Espírito de Deus, e vigiando nisso com toda, olha só agora, a súplica, que significa a perseverança e a súplica por todos os santos. Glória a Deus. Aleluia. A igreja, ela tem que orar por seu irmão. Quando o seu irmão cair em dificuldade, orando por todos os santos aqui quer dizer os irmãos da igreja. O santo aqui não está atrelado em pessoas perfeitas, são pessoas separadas das coisas deste mundo, são pessoas, aleluia, como Jó, que desvia do mal, ele não se lambuza do mal. Glória a Deus. Semelhante a um porco que você lava ele, depois ele vai lá e se lambuza na lama e se suja todo. Que essa lama representa para nós aqui, no sentido espiritual, o pecado sobre a vida humana. Glória a Deus. E é sobre esse pecado que nós temos que vencer e que lutar. É contra esse mal que nós temos que lutar, aleluia, estar revestido com a armadura de Deus para resistir, aleluia, nos dias maus, a adversidade da sua vida. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus vai embora em